Ontem eu estava num aniversário, numa pizzaria, e esse aniversário numa pizzaria, eu não sei se vocês gostam disso ou não, eu não sou o maior fã do mundo de música ao vivo em restaurante, assim. Ontem, até para minha surpresa, teve ali uma ou outra música boa. Eu gosto de Zé Ramalho, o cara tinha um timbre grave, tocou algumas músicas do Zé Ramalho, eu gostei. Mas, quando eu cheguei, se eu não gosto muito de música ao vivo, minha esposa gosta menos, né? Aí eu cheguei lá, nós chegamos, a minha esposa também gosta de se atrasar um pouquinho, mas isso é detalhe, que mulher que não gosta, ainda bem, porque assim ela se arruma bem, né? Mas aí a gente chegou, depois de todo mundo, e ela falou, olha, você senta aqui, eu fiquei mais na ponta da mesa, você senta aqui porque você fala mais alto, né? Porque estava um barulhão ali para a gente se comunicar ali naquele aniversário. Olha, precisou fazer um exercício vocal daqueles assim, bem poderosos, né? Para se fazer ser escutado, então, que dirá. E eu estava na frente de um dos meninos ali, amigos meus, um cara que gosta de cozinhar pra caramba, e ele estava me perguntando uma receita de um bife que eu faço. Eu não vou passar a receita aqui, mas eu posso passar para você depois se você quiser. Ele estava perguntando a receita de um bife que eu faço, eu comecei a explicar, e eu falei, ixi, do jeito que está a coisa aqui, ele não vai escutar nada. Eu peguei o celular e falei assim, ó, é o seguinte, cara, tem essa receita no YouTube, eu vou te passar um link aqui do vídeo da receita, é mais fácil, porque nesse barulho todo eu não vou conseguir te explicar uma receita. E aí, eu fiquei pensando comigo mesmo, se no meio do barulho de uma pizzaria, com música ao vivo, a gente não consegue passar uma receita, não consegue fazer com que alguém entenda algo simples como uma receita de cozinha, tem receitas que são complexas, a de ontem não era, mas se o barulho atrapalha a gente a ouvir a simples mensagem de uma receita, escutá-la e entendê-la, o que o barulho pode fazer quando uma mensagem ela é um pouco mais profunda? Como o barulho pode nos atrapalhar a escutar uma mensagem que é daquelas que alcança o profundo da alma? E como que a gente faz quando o barulho que está atrapalhando a gente de escutar é um barulho que a gente mesmo produz? Então, nessa noite eu queria falar com vocês sobre essa história dessa pizzaria. Eu comentei com minha esposa falou, nossa, a pizzaria ontem estava barulhenta, né? Eu falei para ela, o mundo é um lugar barulhento. Como que a gente faz no meio de todo o barulho do mundo para parar e escutar? E aí eu queria convidar vocês a entrar numa história em que parece que o barulho que o entorno produzia, mas também o barulho que vinha ali de dentro produzia, e impedia um pessoal de escutar algumas mensagens tão claras, mas tão profundas. Eu já li o texto, mas eu vou te convidar a navegar nesse texto aqui comigo, com um pouquinho mais de atenção agora. Diz assim, enquanto estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias e não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem,
mas eles não conseguiam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou-o por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava, era-lhes encoberto para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então, que história é essa que a gente tem aqui? A gente tem a história de Jesus no Monte da Transfiguração, e nesse Monte da Transfiguração, uma nuvem, Deus, a glória de Deus que não pode ser vista, numa nuvem, Deus fala a respeito de Jesus: este é o meu filho, meu único filho, ouçam-no. E os discípulos guardam aquilo para si, não contam para ninguém. Eles descem do monte e aparece um homem, também com um filho, um único filho. E ele diz: Jesus, meu filho, ele está possuído por um espírito que lança ele no chão, ele tem convulsões, a boca dele espuma, e ele precisa ser curado, e os seus discípulos não conseguem fazer nada. E então, Jesus diz: esses discípulos, hein? Tudo bem, traz o menino aqui. E então Jesus cura esse garoto. E depois de curar esse garoto, logo depois de curar esse único filho, os discípulos, Jesus percebe ali nos discípulos uma discussão. E eles discutiam para ver qual deles era o maior. Então Jesus pega e faz o seguinte: não, olha, está aqui essa criança. Quem receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. No reino de Deus é assim. Quem for o menor, como esse menino, como aquele menino, esse é o maior. Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele disse. Mas os discípulos ouvem e não escutam. Os discípulos, eles tinham expectativas a respeito de Jesus, expectativas a respeito deles próprios. Essas expectativas faziam um barulho enorme que impediam que eles escutassem aquilo que Jesus dizia. No meio do discurso de Jesus, ele diz também que seria traído. Ele diz também que ele morreria, que seria entregue aos homens. Os discípulos não entendem. E ainda que o Pai tenha dito aos discípulos: este é o meu filho, ouçam o que ele tem a dizer, e mesmo que Jesus diga, e literalmente a expressão que Jesus está dizendo aos discípulos é assim:
as minhas palavras, coloquem elas dentro do ouvido de vocês, coloquem-nas no ouvido de vocês. Ainda que Jesus faça isso, um barulho, uma espécie de expectativa. Quem é que quer ver o seu próprio herói traído e morrendo? Quem gostaria de ver o Messias morto? Ninguém gostaria disso. Então esse próprio ruído, esse próprio barulho, e mais do que isso, uma espécie de barulho interno. Eu estou aqui perto do Mestre, o Mestre atrai multidões, e eu estou aqui pertinho do homem que atrai multidões. Pertinho do homem que atrai multidões, poxa vida, eu faço parte de um movimento que atrai multidões. Eu sou o cara. Quem será entre nós aqui que é o maior? E o barulho das próprias ambições dos discípulos, dos próprios desejos de grandeza, da própria arrogância, esse barulho impede que eles escutem a preciosidade do que Jesus está entregando, que é o relato de que ele seria traído. Eles saberiam de antemão o futuro de Jesus, mas eles ficam até com medo de perguntar o que seria aquilo. Jesus fala, os discípulos ouvem, mas por causa do barulho, das suas ambições, das suas expectativas, o seu próprio eu, o seu ego exacerbado, os discípulos, eles se recusam a escutar. Ainda que Jesus diga, ouçam o que eu tenho a dizer. Presta atenção no que essa narrativa está trazendo para vocês, para a gente, para mim, para você. Os discípulos, eles têm uma experiência sobrenatural incrível. Parte deles. A outra parte ficou lá embaixo e falhou em expulsar um demônio. Jesus vem e resolve a situação, cura o menino. Logo que ele cura o menino, os discípulos poderiam estar assim, poxa vida, onde foi que a gente falhou? O que será que aconteceu? Mas Lucas, ele, de maneira muito inteligente, ele relata isso daqui assim, logo depois da falha, eles estão perguntando qual deles que é o maior. Espera aí, vocês não entenderam, deixa eu trazer outro menino aqui para ver se cabe a ficha. Recebam esse aqui como se vocês estivessem me recebendo. Mas a arrogância, a ambição, os desejos desconexos, eles formam um ruído tão alto que fica impossível para aqueles discípulos escutarem o que Jesus tem a dizer. O grande problema é que eu e você, nós ouvimos, mas não escutamos também. Se os discípulos ouvem, mas não escutam, eu e você ouvimos e também não escutamos. Eu e você também temos os nossos próprios barulhos para aquietar e vencer. Um barulho que a gente pode ter, talvez, um barulho que impeça a mim e a você de acolher essa criança que Jesus diz, recebam esse que é o menor de todos, e vocês me receberão. Talvez as minhas convicções políticas, talvez as minhas convicções ideológicas me impeçam de assumir algum tipo de compromisso. Alguém pode pensar que eu sou de esquerda, alguém pode pensar que eu sou de direita, alguém pode pensar que eu sou isso ou eu sou aquilo, e a gente tem as nossas próprias convicções pré-concebidas, muitas vezes sem nem ler e estudar o suficiente. Esses tempos eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando a respeito de Marx e do Capital e tal, e numa explosão de sabedoria, erudição, né? E eu falando, nossa, cara, esse cara, como ele conhece Karl Marx, né? Aí eu perguntei, nossa, mas você já leu o Capital? Ele disse, não. Mas eu estava ouvindo um cara que estava falando isso, e eu perguntei para ele, esse cara, ele leu o Capital? Ele falou, não sei. Pode ser Marx e o Capital, pode ser outro tipo de ideologia. O que eu quero dizer é que assim, a gente tem tanta certeza de umas determinadas convicções, e às vezes essas convicções elas servem como meras desculpas
para que a gente deixe de receber o menor dos menores. Como mera conveniência para que a gente deixe de fazer o bem, porque eu tenho convicções. Quando a convicção faz com que você deixe de fazer o bem, isso não chama convicção, chama conveniência e não convicção. Quando ela faz isso com a gente. E outro barulho talvez seja o barulho da preguiça. Dá trabalho acolher os menores. É cansativo. Ou talvez o barulho do nosso conforto, que tem muito a ver com o barulho da preguiça. Além de dar trabalho, exige que eu abra mão, muitas vezes, de coisas que eu já conquistei. Mas não é justo. E olha a ideologia junto com a preguiça e junto com o conforto, agindo numa espécie de trindade satânica para fazer com que eu não faça mais o bem. Mas não é justo eu que trabalhei tanto agora abrir mão daquilo que eu conquistei para compartilhar com alguém. Não é justo convicções. Aquilo que eu trabalhei, conforto, para dar para alguém, preguiça, barulho. Barulho que impede que eu e você escutemos o que o Mestre tem a dizer. Barulho ensurdecedor, que faz com que a gente venha ao domingo, leia a Escritura, ouça a pregação. Às vezes ela é bíblica, tem vezes que um ou outro pregador pisa na bola. Eu espero que não seja o meu caso, mas enfim, isso é outra história. Mas barulho que faz com que a gente ouça e ouça mais, e não escute. É o barulho dos nossos desejos mais internos. É um barulho que começa quando eu coloco a mim mesmo como o fim último de todas as coisas. Eu mereço. Esse barulho, ele impede que a gente escute aquilo que Jesus tem a dizer para mim e para você. Aquilo que Ele convida a mim e a você fazer. Aquilo que Ele impulsiona a mim e a você fazer. Eu, esses tempos, li uma frase que eu não sei bem quem é o autor, mas ele dizia assim que um homem que morre de braços abertos para trazer a salvação não combina muito bem com uma fé de braços cruzados. Só que, para colocar isso em prática e escutar isso de verdade, a gente precisa anular o barulho do nosso ego. O barulho que coloca o nosso eu como fim último de todas as coisas. O barulho que diz que o sujeito, o indivíduo, é o que existe de mais importante no mundo. Barulho impede que a gente escute. Trágico. Era assim 2000 anos atrás, continua assim hoje. Mas a boa notícia é que se o barulho interno do coração dos discípulos não permite que eles escutem aquilo que Jesus tem a dizer sobre receber o menor de todos, Jesus em momento algum se cansa de repetir a mensagem aos discípulos. Ele não se cansa de dizer aos discípulos: ouçam atentamente. E ele finalmente é entregue, e depois que ele é entregue, ele ressurge ao terceiro dia. E o que ele faz depois que ele ressurge ao terceiro dia? Ele caminha com alguns desses discípulos, indo a Emaús, e ele come peixe com alguns desses discípulos, e ele explica a respeito de toda a Escritura
que dava testemunho a respeito dele, e ele não se cansa de repetir, ele não se cansa de repetir, ele não se cansa de repetir, e ele não se cansa dos discípulos, até o momento que a ficha cai. E então a gente entra no livro de Atos e a gente vê esses discípulos que parecem uns tontos, que você fala assim, onde você está com a cabeça, Onde você está com a cabeça? Você acabou de falhar e você vem aqui agora querer discutir quem é o maior. Aí o outro que fez o que você devia ter feito, que expulsou o demônio, você pega esse cara e proíbe o cara de expulsar. Que negócio é esse? Onde você está com a cabeça? Aí esses discípulos que pareciam uns... Não estou achando uma palavra que não seja muito pejorativa, mas que eles pareciam isso que vocês pensaram. Esses discípulos que pareciam uns... De repente você entra no livro de Atos e está uma turma totalmente transformada, que ouviram, e de repente tem um paralítico na porta do templo. E aí é Pedro, que trata o menor de todos como se fosse o maior. Olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. E de repente é esse pessoal que, muito ignorante, tonto, tão parecidos comigo e com você em determinadas situações da nossa vida, de repente esse pessoal, pescador, ignorante, chulo, está dando aula de Torá, de interpretação bíblica para os mestres da lei. Você entra no livro de Atos, é isso que acontece. Jesus não desiste de insistir na mensagem com esses discípulos, e uma hora, eventualmente, a ficha cai, com o apoio do Espírito Santo, com o ensino do Espírito Santo, nós chegamos à era dos apóstolos, e eles vão fazendo aqueles sinais e maravilhas, e a gente percebe a ficha caindo, e o relato de Atos diz que a igreja vai crescendo na simpatia do povo, porque eles acolhiam o menor, porque no reino de Deus o menor é o maior, porque o menor ele vem em nome de Jesus, e Jesus vem em nome do Pai, então quem recebe o menor recebe a Jesus, e quem recebe a Jesus recebe ao Pai. Uau, que mensagem é essa? É revolucionário, mas no meio do barulho a gente não escuta. Mas Jesus não desiste dos discípulos, Jesus não se cansa desses discípulos. E a boa notícia é que assim como Ele não se cansa dos discípulos, Jesus não se cansa de mim e de você. Ele abomina muitas vezes o mal que eu e você praticamos, Ele condena os pecados que a gente pratica, as transgressões que a gente comete. Mas Ele não se cansa de mim e de você. E nessa noite eu queria dizer que eu e você temos ouvido a mensagem insistentemente repetidas vezes. Eu e você temos lido a palavra, eu e você temos às vezes juntos aqui experimentado até mesmo a palavra em ação. E eventualmente a gente se flagra nesses momentos que você diz: Deus, onde eu estava com a cabeça que eu não percebi, que eu não estava te escutando? Nesse momento eu quero que você saiba, Deus não se cansa de você. Quer uma prova? Ele permitiu que você chegasse aqui essa noite. Talvez não tenha escolhido o melhor dos pregadores, mas o texto é muito legal. A mensagem é boa. E Ele não se cansou e Ele escolheu essa noite para repetir para você. Isso aqui é incrível. Isso aqui permite que você venha junto comigo e a gente trabalhe para a vida de pessoas mudar, e a gente começa a receber gente que ninguém mais quer. E gente que ninguém mais quer, ninguém está afim de trabalhar, e você está convidado para participar desse negócio. Ele não desistiu de você. Ele não se cansou. Ele não se cansou. Em momento algum, Ele achou, em momento algum Deus teve a ilusão
de que eu e você iríamos dar ouvido para Ele logo de cara. Em momento algum, Deus teve a ilusão que eu e você iríamos fazer tudo direitinho. Em momento algum, Jesus nutriu a ilusão de que eu e você seríamos perfeitos. Em momento algum. E isso faz de Deus e de Jesus, isso faz da Trindade um negócio extraordinário. Porque faz com que a Trindade, ela não seja interesseira, com os olhos naquilo que você e eu temos a oferecer. Mas o Deus nosso Pai, Criador, que nos consola e conforta, Ele não é interesseiro, Ele é profundamente interessado em mim e em você, embora a gente não tenha nada a oferecer para Ele. Essa é a graça e por isso Ele não se cansa. Ele não se cansa de falar e a gente precisa derrubar esses barulhos que impedem a gente de escutá-lo. Eu queria concluir, talvez, como Jesus mostrou o menino, eu quero mostrar talvez uma coisa para vocês que, quando eu vi pela primeira vez, me marcou. Eu não quero provocar um incêndio, mas o carpete ele é anti-incêndio, pode ficar tranquilo. Todo mundo consegue enxergar uma vela como essa aqui. O legal de uma vela é que ela é silenciosa, ela não faz barulho. Mas eu não quero falar do barulho que ela faz, eu quero falar do efeito que ela produz. Num quarto escuro, essa vela aqui ela é suficiente para trazer luz para o quarto. Uma vela como essa, ela é suficiente para isso. E é engraçado que ela faz, nesse percurso de iluminar, algo que a Bíblia usa uma linguagem frequentemente para a gente, né? Ela, nesse negócio de iluminar, olha que coisa, ela ilumina. Assim como eu e você deveríamos iluminar a escuridão. E quando Deus nos usa, iluminamos. Mas tem um negócio curioso sobre a vela. Muito parecido comigo e com você. Muito parecido com Jesus. A vela, para iluminar, ela precisa derreter. Ela tem que se gastar. Eu e você, nós somos que nem essa vela aqui. Para que ela ilumine um quarto escuro, ela se gasta, ela se desgasta. Jesus foi a vela que se gastou até o fim, no meu e no seu lugar. E Ele te convida, e convida a mim também, a receber o menor de todos, a se gastar e se desgastar para que esse mundo seja mais iluminado. Nós, eu e você, estando mortos nos nossos delitos e pecados, tudo que a gente conseguia produzir era escuridão. Eu e você, não escutando, surdos à voz dele, ele escolheu abrir os braços numa cruz para que pudesse ser escutado. E os gritos dele naquele dia, naquela sexta-feira, atravessaram os milênios e chegaram aos nossos ouvidos nessa noite. E o sangue ali derramado escorreu sobre todo o barulho, todo o pecado que nos impedia de ouvi-lo. Ele já fala com você. Ele já tem você nas mãos. Ele morreu, mas ressurgiu, para que nessa noite eu e você pudéssemos pensar:
essa voz pode ser escutada.